Meus irmãos, a graça e a paz, boa noite a todos vocês que estão conosco aqui no templo, a vocês que nos acompanham aí pelo nosso canal do YouTube. Que bom poder recebê-lo aí no nosso canal do YouTube. Eu peço a sua gentileza, compartilhe o máximo que você puder, compartilhe o máximo que você puder. Pegue o link aí da nossa transmissão e compartilhe nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Eu espero que vocês estejam bem, amém? Que realmente esse domingo, domingo do Dia dos Pais, tenha sido muito prazeroso, tenha sido assim, muito especial para você, para sua casa, para toda a sua família, porque é um bem maior, Aqueles que têm o seu papai, aqueles que puderam usufruir aí desse dia, junto com a sua família, é algo muito precioso. Olha, pessoal, na última sexta-feira nós dissemos que Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Então, neste momento da reunião, neste momento em que nós receberemos a palavra, você também precisa tomar uma atitude. Qual que é a atitude? É abrir o seu coração, deixar o seu coração disponível, deixar o seu coração disposto para aquilo que Deus tem para falar com você, porque certamente o Senhor tem algo muito especial para falar conosco nessa noite. Basta você abrir o seu coração, basta você colocar o seu coração à disposição do Senhor e certamente Ele vai falar com você nesta noite. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, por favor? Pai, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez e rogamos ao Senhor que com a sua infinita graça, que com o seu infinito amor, o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Venha tirar tudo aquilo que talvez tenha tentado tirar o foco, ó Deus, da nossa atenção, tudo aquilo que talvez tenha preocupado o nosso coração, que realmente esse possa ser um tempo do Senhor para as nossas vidas, que esse possa ser um tempo, ó Deus, que experimentaremos algo muito especial da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito desse tema, esperança para pais feridos. Existem basicamente dois tipos de pais feridos. Quais são? Existe, talvez hoje aqui, juntamente conosco, alguns pais que chegaram na igreja com seus filhos já crescidos. Pais que um dia entregaram seu coração a Jesus, mas os seus filhos já estavam crescidos. E eles se arrependem profundamente, por não ter dado princípios que balizassem a vida de seus filhos com a palavra de Deus. Eles olham hoje para a sua caminhada e dizem: poxa, por que eu não conhecia a palavra antes? Por que eu não conheci essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que traz um norte para a nossa existência antes? Porque se muitos pais que hoje já chegaram na igreja com seus filhos crescidos, talvez se eles tivessem tomado essa atitude antes, em um determinado momento da sua vida, talvez a criação dos seus filhos seria de forma diferente. Não existe nada melhor, pessoal, do que criar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. Não existe nada melhor para um pai, não existe nada melhor para uma família, criar o seu filho no caminho do Senhor, ensinar o caminho do Senhor. A vida deste jovem, a vida deste homem hoje, a vida desta mulher que é o seu filho, talvez pudesse estar aí na paralela desta palavra que é viva, na paralela dessa palavra que é eficaz, que realmente traz sentido para a nossa existência. Então, este é o primeiro perfil de pais que talvez estejam aqui no nosso meio. Chegou na igreja já com seus filhos crescidos e hoje arrependem profundamente. Mas existe também outro perfil de pais que os seus filhos foram criados dentro da igreja. Criou o filho dentro da igreja, trouxe para os cultos, ensinou a palavra, ensinou o caminho, ensinou a verdade. Porém, quando esse rapaz ou essa moça alcançou a maioridade, eles se desviaram da palavra de Deus. E isso talvez dói de uma forma latente na sua alma, pai. Talvez isso dói de uma forma latente no seu coração,
Às vezes isso tem arrancado lágrimas dos seus olhos. Talvez os seus filhos não tenham conhecimento dessas lágrimas que rolam no seu rosto, mas você tem chorado, isso tem trazido a uma dor no seu coração. Mas nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra de esperança para vocês. Talvez você, papai, que está aqui conosco, que esteja com o coração ferido, com o coração angustiado. Deus tem esperança, Deus pode mudar essa causa, Deus pode mudar essa situação. Não existe nada impossível para Deus, nada. Na sexta-feira nós dissemos que a esperança é uma chave que abre a porta do impossível. A esperança é uma chave que abre a porta do impossível. Então nessa noite você pode reacender o seu coração de novo com essa esperança. Nessa noite você pode reacender a sua alma nessa noite com essa esperança. Você pode trazer essa esperança para o âmago da sua existência. Você pode olhar para os labirintos do seu coração e olhar toda a bagunça que talvez esteja dentro da sua casa, dentro da sua família. E você hoje tem a capacidade de entender que em Deus tudo pode mudar. Aleluia! Em Deus tudo pode transformar. Em Deus, Ele é expert, escute bem, Ele é expert em mudar circunstâncias. Ele é expert em curar corações feridos. Ele é expert em curar corações amargurados. Mas a grande responsabilidade nessa noite, para esse grupo seleto de pais, a grande responsabilidade nessa noite, para trazer uma palavra para esses pais, qual o texto que nós usaríamos? A bela história contada pelo Mestre. A bela história contada por Jesus, uma linda história contada por Jesus. Só que os pregadores, os teólogos, a maioria dos expositores da Bíblia, eles dão um foco no seguinte tema: a parábola do filho pródigo. E eu gostaria de convidá-lo a andar mais um pouquinho comigo, que nós também podemos olhar para este texto bíblico além do filho pródigo. Sabe por quê, pessoal? Esta parábola também pode ser chamada de a parábola do pai amoroso. Muitas vezes nós focamos o nosso olhar apenas na parábola do filho pródigo, mas ela também pode ser chamada como a parábola do pai amoroso. Por quê? A maior ênfase dessa exposição bíblica, a maior ênfase deste texto bíblico, a maior ênfase dessa narrativa não é a pecaminosidade do filho, mas sim sobre a cura pelo amor. E é nesse discurso, e é nesse tom que nós seguiremos nesta noite. Nós não vamos olhar a pecaminosidade do filho apenas, porque nós já ouvimos tanto, nós já ouvimos tantas exposições a respeito do filho que pecou, do filho que se distanciou do pai, mas nós vamos olhar também para esse pai amoroso. E há muitos pais aqui nessa noite que carregam no seu coração esse sentimento tão fervoroso que é o amor. O amor, ele pode curar, o amor, ele pode transformar. Freud, ele sustentou o discurso da psicanálise dizendo o seguinte: a psicanálise é em essência uma cura pelo amor. A base da psicanálise é essa. É a empatia que o psicanalista tem para ouvir o outro e caminhar junto com o outro no terreno baldio das suas feridas, no terreno baldio, vazio, porque feridas provocam ambientes vazios, feridas provocam ambientes vazios, por isso que todo ferido é vazio por dentro, por isso que todo ferido olha para dentro de si e vê a sua alma oca, porque ela é vazia, a ferida ela faz com que todo o ambiente fique vazio. Mas Deus pode hoje preencher o seu coração ferido. Deus pode preencher hoje o seu coração cheio de angústia, Pai. Deus pode hoje preencher. E eu gostaria de dizer que a parábola é, em essência, uma cura pelo amor. Essa parábola que nós iremos nessa noite refletir, ela é, em essência, uma cura pelo amor. A cura que aconteceu na vida daquele filho foi uma cura pelo amor. E é disso que os nossos lares estão precisando. É disso que o exercício da paternidade está precisando.
É disso que os pais estão precisando, é disso que as famílias estão precisando. Não é viver apenas o discurso do amor, é viver o amor em ação, em prática. É essa essência do amor que traz cura para o coração oco, para o coração vazio. É essa essência do amor que traz cura para a sua paternidade. Porque existem muitos pais que talvez carregam essa angústia no peito mediante a sua ferida na paternidade. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nós iremos ler este belo texto, o qual eu estou convidando você nessa noite para olhar para a parábola do Pai amoroso. Vamos fazer esse trânsito hoje. Nós vamos tirar a nossa mente daquele foco que muitas vezes nós colocamos da parábola do filho pródigo e nós vamos olhar para a parábola do Pai amoroso. Pode abrir aí tranquilamente a sua Bíblia, Lucas 15. A partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. O texto bíblico diz, na verdade nós estamos vindo, pessoal, de uma sequência de algo que perdeu, viu? Nós estamos vindo de uma sequência da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, e agora nós vamos entrar nessa parábola, né? Do filho perdido, a partir do versículo 11, que diz, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante. Vá dando um zoom nessas palavras que eu vou frisando. E se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus amigos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Amém? Somente até aí. A parábola constitui um dos mais belos quadros pintados na tela do nosso coração. Essa parábola, ela contém um dos mais belos quadros pintados pelo mestre dos mestres. E quando nós olhamos para essa tela que brilha diante do nosso coração, ela pode ser sintetizada em alguns estágios, que serão pedagógicos para o relacionamento de pai e filho, ou também para o nosso relacionamento interpessoal. Quando nós observamos, quando nós lançamos o nosso olhar para o texto, algo abre essa narrativa, algo abre essa parábola. Jesus, ao expor essa parábola, ele diz, ali no versículo 13, que alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas e partiu para uma terra distante. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, que a partida começa com uma terra distante. E talvez esta seja uma ferida que algum pai nessa noite carrega no seu coração. A partida começa com uma terra distante.
Mas essa partida, necessariamente, ela não é uma partida geográfica no âmbito que eu gostaria de tratar com vocês aqui nessa noite. Não é talvez uma viagem que nós iremos fazer a alguns quilômetros. Possivelmente nós carregamos uma distância que não seja Alexandria, que não seja Corinto, que não seja Babilônia, que não seja Jerusalém. Aquele jovem, antes de ir para qualquer lugar distante, o seu coração já estava distante. O coração daquele jovem já estava distante. O coração daquele jovem já estava longe do seu pai. O coração daquele jovem já estava longe da sua casa. Toda distância externa começa num distanciamento interno. Escute bem o que eu estou dizendo a vocês. Há quanto tempo eu já tive a oportunidade, não apenas aqui, mas de receber casais que eles estão naquele dilema: eu separo ou não separo, eu separo ou não separo. E muitas vezes esses casais, eles já separaram emocionalmente, mas não separaram fisicamente. Talvez eles estão dentro de uma casa, mas eles não estão dentro de um lar. Porque é totalmente diferente a casa, a construção física, e um lar, que é o laço de afeto. E quantas vezes no nosso relacionamento, dentro da nossa casa, quantas vezes nos nossos relacionamentos, uns com os outros, ou no relacionamento de pai e filho, de filho e pai, já há uma distância. Talvez a menina decidiu sair de casa, talvez o rapaz decidiu sair de casa, mas eles já estavam distantes emocionalmente há muito tempo. E é sobre isso que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Toda partida começa com uma terra distante. Essa terra distante pode ser uma agenda cheia. Essa terra distante pode ser um hobby. Essa terra distante pode ser o seu trabalho. Essa terra distante pode ser o seu celular. Essa terra distante pode ser a sua televisão. Essa terra distante pode ser tudo aquilo que tira do centro o seu laço afetivo com quem realmente importa. O distanciamento que aquele jovem estava procurando, ele já estava vivendo internamente. Existem pais que nesta noite, ou neste dia tão festivo do dia 13, existem pais que estão a quilômetros de distância, mas ao mesmo tempo estão perto, porque é uma ligação afetiva. Mas existem pais que estão tão perto fisicamente, mas estão tão longe emocionalmente com seus filhos. E são feridas que o homem não gosta de colocar para fora. São feridas como o próprio Freud trata a respeito da catarse: botar para fora, espremer a ferida, jogar para fora, tirar. São coisas que o homem não gosta de fazer, porque o homem é difícil de abrir o coração. Mas você está aqui nesta noite, porque Deus trouxe você para falar ao seu coração que Ele pode fazer com que haja essa reconciliação novamente. Ele pode fazer com que o seu lar seja um lar de comunhão, de unidade. O Senhor pode fazer da sua casa, o Senhor pode curar sua paternidade. O Senhor pode curar o seu relacionamento com o seu pai, o Senhor pode curar o seu relacionamento com o seu filho. Todo distanciamento provoca um poço de insatisfação. Todo distanciamento provoca um poço de insatisfação. Quando nós nos distanciamos uns dos outros, quando o filho se distancia do pai, quando o pai se distancia do filho, o coração começa a ser inundado pela insatisfação. E foi isso que aconteceu na vida daquele jovem, pessoal. Aquele jovem, ele já estava distante por dentro. Escute bem o que o pastor está dizendo. Ele estava distante por dentro. O coração dele já estava distante, e agora ele quer caçar um lugar distante geograficamente. Toda distância geográfica começa com o distanciamento interno. Escute nessa noite.
Toda distância geográfica começa primeiro com um distanciamento interno. E todo distanciamento provoca um poço de insatisfação. E era isso que estava acontecendo lá naquela casa. Aquele filho ficou insatisfeito com o pai. Não era mais prazer estar junto com o pai. O texto não coloca a figura materna, mas aquele filho começou a ficar, aquele irmão começou a ficar insatisfeito com o irmão. Somente essas figuras que nós vemos no texto, mas eu gostaria de lembrá-lo, tome muito cuidado com a insatisfação. Tome muito cuidado com a insatisfação, porque foi a insatisfação que derrubou Eva no Éden. Foi a insatisfação que levou Lúcifer a tornar-se demônio. Escute bem o que eu estou dizendo. Foi a insatisfação que derrubou Eva no Éden. Foi a insatisfação que levou Lúcifer a tornar-se demônio. Cuidado com as suas insatisfações. Cuidado porque essas insatisfações podem provocar poços profundos dentro do seu lar. Cuidado que essas insatisfações podem provocar poços profundos no seu relacionamento com seu pai ou com seu filho. A insatisfação é a tola ideia de que lá do outro lado do distanciamento há felicidade. Fake news, notícia falsa. Nenhum distanciamento traz felicidade. Nenhum distanciamento traz alegria. Tem filhos que talvez, mediante algum contexto de insatisfação com o seu pai, simplesmente parou de conversar com o seu pai. Simplesmente criou um distanciamento tão grande, que talvez um momento ele poderá remoer aquilo no coração e sentir saudade do velho e querido pai. As piores, como diz Thomas Huxley, filósofo britânico, ele diz que as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Cuidado com a sua autonomia. Cuidado com esse discurso de que você é o dono do seu próprio nariz. Cuidado com esse discurso que você sabe o que você faz da sua vida. O filósofo britânico, ele traz algo verdadeiro para a nossa reflexão. As piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Cuidado com isso. Por isso eu preciso entender nessa noite que toda distância externa, ela começa com uma distância interna. E essa distância interna, ela pode provocar um poço de insatisfação, mas é tolo quem pensa que a insatisfação promove crescimento. Pelo contrário, a insatisfação diminui você. Você afasta de quem você mais ama. Você afasta de quem amou você quando você estava sendo gestado ou gestada. Pronto. Segundo ponto nessa noite. A miséria ganha proporções quando damos valor a coisas que a pessoas. Nós podemos aprender isso nessa parábola deste pai de amor. A miséria ganha proporções quando damos valor a coisas que a pessoas. Talvez isso seja a ferida do coração de muitos pais. Talvez esse distanciamento emocional, afetivo, talvez esse distanciamento interno tenha sangrado o coração do seu pai, filho. Mas quando você também dá valor às coisas do que às pessoas, eu gostaria de ler Lucas 15, 13b, e eu coloquei algo de propósito. O texto bíblico diz que ali desperdiçou os seus bens, com B minúsculo, foi a herança. Na cultura judaica, aquele filho pedir a sua herança era o mesmo que dizer, eu quero que o Senhor morra. E aquele filho, ele pega a sua herança, então desperdiça a sua herança, desperdiça os seus bens, vivendo de forma desregrada. Só que, para puxar o elástico da sua memória, para puxar o elástico da sua consciência nesta noite, de propósito eu coloquei um B maiúsculo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós desperdiçamos o que realmente deveria ser os nossos bens.
O nosso maior bem é a nossa família, gente. O nosso maior bem é a nossa casa. Pastor Josué Gonçalves, ele bem diz que o patrimônio de um homem, o patrimônio de uma mulher é a sua família. Cara, você pode conquistar tudo nessa terra, mas se a sua família não estiver no céu com você, do que vai adiantar? Você pode conquistar tudo nessa terra, mas se a sua família não estiver com você na eternidade, do que vai adiantar? Muitas vezes nós perdemos o nosso bem mais precioso, que são aquelas pessoas que Deus colocou do nosso lado, como nossa família. Há filhos que crescem, há filhos que o pai investe. Poxa, eu vou mandar você para a faculdade, eu vou mandar você para fora, você vai ser um doutor, você vai ser uma doutora, você vai ser um engenheiro, você vai ser uma engenheira, você vai crescer, eu vou ver o seu sucesso. Mas quando ele cresce, simplesmente vira as costas para os seus pais. Sabe por quê? Essa pessoa, ela não entendeu nada ainda do que realmente é o bem maior da nossa vida. Cury, ele é assertivo quando ele diz: há pessoas tão pobres, há pessoas tão pobres que só têm dinheiro, Ramos. Há pessoas tão pobres que elas só têm dinheiro. Elas dão mais valor a coisas do que pessoas. Aquele jovem ficou fascinado com o carrossel de aventuras, ele ficou fascinado com os recursos que ele tinha, mas ele perdeu. Ele ficou fascinado com a conquista da herança, mas ele perdeu. Aquele jovem sorveu cada gota das alegrias efêmeras, e eu friso essa palavra nessa noite: alegrias efêmeras. Não são sólidas, que a distância podia lhe oferecer. Talvez a distância vá lhe ofertar uma alegria efêmera. Deixa eu fazer você pensar novamente. É impossível desfrutar as coisas que o dinheiro pode comprar, ao ignorar as coisas que o dinheiro não compra. Eu não sei se você entendeu, mas foi isso que esse jovem, ele estava vivendo. Ele comprou, ele gastou, ele colocou o seu dinheiro em tudo ali, mas ele não tinha paz de ter o pai por perto. Ele não tinha paz de ter a sua família por perto. Queridos, estar ao lado de um pai é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Que diga àqueles que já perderam seus pais, que estão aqui nessa noite: chegar num dia desse e poder ligar para o seu pai e dar um feliz dia dos pais, dinheiro nenhum pode comprar. Que diga àqueles que não puderam fazer isso hoje, porque eles já não estão aqui. Mas nós, que ainda temos os nossos pais do nosso lado, que nós possamos nessa noite resgatar realmente o que importa. O nosso bem mais precioso é a nossa família. Não caia nessa rede, como Cury diz: as pessoas são tão pobres que só tem dinheiro, só tem dinheiro. Filhos que têm, mas não colaboram com seus pais. O pai investiu, o pai abraçou, o pai tirou, talvez de dentro da própria casa, para manter um filho fora na faculdade, para manter uma filha fora, e hoje simplesmente não colabora com nada sequer. Não. Não é porque talvez o pai precisa, mas é a memória da gratidão, é a expressão do amor. Tem hora, pessoal, que você dá alguma coisa a alguém, não é porque alguém necessite ou porque precisa, mas é porque você está falando a linguagem do amor.
E quando nós entendermos que na paternidade nós precisamos desfrutar de linguagem de amor, você será um bom pai. Talvez você seja um bom progenitor, porque pai vai além de gerar. Pai vai além de colocar no mundo. Só que aí, na construção textual, nós vamos observando que esse filho, ele gastou tudo que ele tinha. Ele vivia de forma desregrada, ele não tinha administração, não? Ele não tinha um princípio de administração. Só que as consequências vêm. Só que papai, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dizer algo. Quando você vê o seu filho passando por alguma consequência das escolhas que ele fez, permita com que ele experimente. Sabe por quê? Toda escolha tem consequência. E as consequências das escolhas pavimentam o caminho da contrição. As consequências dos nossos atos pavimentam o caminho do reparo, do conserto, da mudança. Lucas 15:14 diz que, havendo ele gastado tudo, começou a passar necessidades. Vem as consequências, gente. O menino não entrou na faculdade da cabeçada. Então muitas vezes, pai, você tem que deixar ir. Muitas vezes você precisa oportunizar o ambiente de crescimento desse rapaz. Muitas vezes nós cobrimos tanto, muitas vezes nós cobrimos tanto e não deixamos o filho crescer, e não deixamos o filho desenvolver. Se ele tomou uma atitude, etc., certamente virá as consequências. É isso que chega uma liberdade não disciplinada pela submissão. O que esse jovem ele experimentou aqui foi uma falta de liberdade, uma liberdade não disciplinada pela submissão. Lembra, 1900, se eu tiver errado, alguém me lembra, 65, 67, os Beatles, as músicas revolucionárias dos Beatles, 1965, 1967, parece. Pessoal, as músicas revolucionárias dos Beatles trouxe algo de uma liberdade insubmissa. E muitos entraram na vibe, e muitos entraram naquele tom, e muitos entraram naquele movimento. Foi o período, eu tenho uma aula sobre isso, e tem um período, então, a partir desse momento, dessa ideia revolucionária, proporcionada pela música, que os filhos começaram a sair de casa. Os filhos começaram a deixar a família tradicional. E começou a haver, então, um movimento entre os jovens que começaram a perder a essência do que realmente é ser família. Sabe, aquele a fim de decolar do meu jeito, a fim de decolar da minha maneira, a fim de decolar da minha forma. Talvez alguns pais hoje se culpam por isso. Não. Eu gostaria de tirar essa culpa do seu peito. Eu gostaria de tirar essa culpa do seu coração. Sabe por quê? A responsabilidade do pai termina onde o controle do pai termina. Se você não tem mais controle, se ele quis seguir a sua vida, a sua responsabilidade terminou. A responsabilidade do pai termina onde o controle do pai termina. Mas eu sou talvez um pai imperfeito. Você é imperfeito, mas Deus é um pai perfeito. Deus tem filhos rebeldes e imperfeitos. E a culpa é de quem? De Deus? Claro que não. Existem momentos que os filhos, eles pensam que só o pai está errado. Existem momentos que os filhos pensam que só ele, que o seu mundo e que os seus amigos estão certos. Os pais sabem do que eu estou falando. Chegou uma fase dos filhos que, para os filhos, somente ele, o seu mundo, os seus amigos estão certos e o pai está errado. Deixa aí. Eu poderia rebobinar o texto bíblico e pegar este momento. Eu trabalhei num outro âmbito, eu trabalhei nesse distanciamento interno, antes de ter um distanciamento externo. Mas eu poderia também te orientar, te dar um conselho, de que quando o filho
ele decide ir, você precisa dar autonomia para ele ir. Seria um outro sermão, porque o texto nos permite olhar por esse outro prisma, porque o texto não mostra que o pai saiu correndo atrás daquele menino, mostra? Oh, menino, vem aqui! O texto bíblico não mostra nessa parábola, porque muitas vezes você precisa dar autonomia para esse rapaz. Nós plantamos, mas toda a colheita é certa. Agora, eu já estou chegando no final da nossa exposição. Eu gostaria de lembrá-los que tropeçar pode ser um meio para cair em si. Talvez você, filho, está aqui nessa noite, pastor, realmente eu distanciei do meu pai, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, no campo afetivo. Eu estou tão distante, eu estou longe, eu errei com meu pai, eu errei. Queridos irmãos, o texto bíblico diz em Lucas 15, 17, 18, quando finalmente caiu em si. Se aquele filho caiu em si, até agora ele está fora de si. É o famoso mundo da lua. Ele estava longe. Mas quem disse que todo tombo é ruim? Nem sempre, pessoal. Nem sempre tropeços são ruins, soluços são ruins. Nem sempre vaciladas também são ingredientes para a nossa vida, a receita da vida. Tropeços, soluços, vaciladas são receitas para a vida. Não há desenvolvimento humano em linha reta. Se você chegar num hospital agora, você verá aquele aparelho de monitoramento em determinado paciente no hospital. E você sabe o que marca ali, que realmente está tendo um sinal de vida? O que marca? As ondulações do aparelho. Se aquele aparelho começar a ficar em linha reta, o que o aparelho está dizendo? Morreu. A nossa vida também terá tropeços. Por isso eu não estou jogando sobre o seu coração, filho, a sobrecarga da culpa. Você hoje poderá cair em si, como este filho caiu em si. O psicanalista David diz: uma crise pode ser o início do fim, ou o início de um novo começo. Aleluia! Uma crise pode ser o início do fim, ou o início de um novo começo. Tudo vai depender da sua atitude. Quando ele sai, ele diz, dá-me. Quando ele volta, ele diz, faz-me. Atitude. Aquele filho caiu em si, ele teve atitude. Por isso eu gostaria de dizer para você nessa noite, pai, espere por arrependimento e mudança. Espere por transformação. Certamente se você continuar orando, certamente se você continuar colocando a vida do seu filho diante do Senhor, você verá que a história de vocês dois poderá ser transformada. Você verá que a história da paternidade poderá ser transformada dentro do seu lar, porque Deus tem poder para fazer isso. Como que nós começamos a exposição nessa noite? Falando a respeito da terra distante. Toda partida começa com uma distância. Mas eu gostaria de fechar o sermão nessa noite dizendo também que o retorno encurta distâncias. O retorno encurta distâncias. Lucas 15, 20 diz: então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Ô, gente, o pai aguardava por esse menino. Aleluia! O pai aguardava, porque o pai estava num ambiente que proporcionava ver o retorno na estrada. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Aquele filho ficou surpreso ao retornar. Ele descobre que antes dele buscar o pai já o buscava. Querido pai, mesmo que o seu filho tenha ido, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua casa. Ele está voltando. Aleluia! Aleluia! Mesmo se for para o Senhor, dê. Se for para o Senhor, aplauda.
Se for para o Senhor, aplauda. Mesmo que o seu filho tenha ido, ele está voltando. Mantenha o coração aberto para receber, mantenha o coração aberto para perdoar, mantenha o coração aberto para amar. Gente, o texto traz um detalhe tão lindo. O pai foi o quê? Abraçou. Não foi isso que diz o texto? Abraçou e o beijou. O pai estava de braços abertos. Aí eu pego essa exposição bíblica, que nós estamos trabalhando no âmbito da paternidade, e eu faço uma aplicação também a você nesta noite, a você que se afastou do pai, a você que se afastou do papai. Talvez um dia você já esteve na casa do pai, talvez um dia você já esteve com o pai, mas o mundo, o sistema, as coisas deste mundo fizeram com que você começasse a ficar insatisfeito aqui dentro. Começou a fazer você ficar insatisfeito dentro da casa do Senhor. Tem outro detalhe, gente, que eu gostaria de fechar a mensagem e dizer a vocês. Anteriormente, o texto diz que esse rapaz estava onde? Num chiqueiro. Quando ele começa a tomar a decisão, eu vou voltar para a casa do pai, ele estava no chiqueiro. Você acha que deu tempo desse menino ir tomar banho, gente? Não. Aquele cara chega ali na casa do pai com cheiro ruim. Aquele cara chega na casa do pai com placas do chiqueiro. Mas mesmo assim, o pai, quando ele chegou, não disse: vá tomar um banho primeiro, vá arrumar, vá passar. Não, o abraçou e o beijou. Nós somos aceitos pelo Senhor. Nós somos aceitos. Da forma que você está, da maneira que você estiver, você é aceito. Por isso, nesta noite, foque na promessa e não na sua situação. Meu irmão, tem gente assentado aqui nesse banco que tem promessa. Tem gente assentado aqui nessa igreja que tem promessa. Que tem promessa que um dia Deus já falou: eu vou te usar. Eu vou fazer de você alguém usado por mim. Tem gente assentada aí hoje, mas está distante do Pai. Olha, querido, olha, querida, olha o que Deuteronômio 21, 18 a 21 diz. O que acontecia no Antigo Testamento? Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, aquele menino era teimoso e rebelde, viu? Que não obedecesse ao pai e nem à mãe. Apesar de eles o disciplinarem, o papai e a mamãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde, se recusa a obedecer. Olha o que acontecia. É mau caráter, ele vive bêbado, ele dá trabalho, ele fez a nossa comunidade passar vergonha, ele fez a nossa casa passar vergonha, ele envergonhou o nome da família. Então todos os homens da cidade, olha o que o texto diz: o executarão por apedrejamento. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo. Aí vem Jesus e mostra um pai. Escute bem, a encenação que eu vou fazer. Aí vem Jesus e conta uma parábola. Aquele pai sabia, com certeza, dentro da narrativa da parábola, o povo judeu sabia desse texto bíblico, porque a Bíblia do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então aquele pai tinha consciência: se esse menino continuar caminhando nessa estrada, o que os meus vizinhos vão fazer? Eles sabem da fama dele, vão pegar pedra, vão meter nesse garoto. E o pai sai, e o pai foi ao encontro daquele garoto e o abraçou, e ele não foi apedrejado. Pela graça, pelo favor, pelo amor do pai. Aleluia, 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 aleluia. Quando nós olhamos para esse texto de um filho que deveria ser morto, de um filho que deveria ser apedrejado, nós vemos a imagem maravilhosa do que Jesus fez por nós. É isso que Jesus fez por nós. Hoje você pode resolver aí a sua filiação, viu? Você pode resolver a sua filiação. Você pode hoje ser,
totalmente restaurado, restaurada pelo amor do Pai. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus pode trazer cura para os pais. Deus pode trazer cura para a paternidade. Deus pode trazer cura para a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. E apresente a sua vida diante do Senhor. Apresente a sua casa diante do Senhor. Apresente a sua família diante do Senhor. Apresente os seus diante do Senhor. Apresente os seus. Apresente o seu coração. Apresente a sua vida. Apresente os seus filhos. Filho meu, estou aqui. Esperando o momento de te encontrar. Você pode ficar de pé. Quero te abraçar. Pode abraçar você mesmo assim, ó. Filho meu, não desistir. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim. Aleluia! Te tomarei em meu colo. Ó, que coisa linda! Ó, que coisa linda! Novas vestes Te darei, filho amado. ouça, ouça, ouça o que o Senhor diz. Ouça o que o Senhor diz. Filho meu, estou aqui. Alaba cantara laba laba xara cantara laba 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 xere canta laba laba xere canta. Esperando o momento de te encontrar. Olha o que ele diz, olha o que ele diz. Quero te Ah, como é bom ser amado pelo Senhor. Filho meu, não desistir. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo. Correndo, vem pra mim, meu filho. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Eu mudarei. Achega-te a mim. Eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo. Novas vestes te darei. Rapidinho. O texto termina assim, o texto fala assim, ó. O pai pede para buscar vestes novas, um anel novo. No judaísmo, aquele anel ele destruiu o nome da nossa família. Mas hoje, esse anel era isso.
Ele vai levar novamente o nome da nossa casa. O pai fala, vai, traga o anel, coloca o anel no dedo. Ele vai ser restituído. Querido, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Quando você aproxima de Deus, quando você aproxima de Jesus, você é restituído. Há uma restituição do céu sendo liberada sobre pessoas aqui nessa noite. Há uma restituição dos céus sendo liberada sobre filhos. Há uma restituição dos céus. Era isso que ele queria dizer. Ele vai levar novamente o nome da família. Você pode nessa noite viver um resgate de amor. O Pai amoroso está aqui. Por isso eu pergunto nessa noite, eu pergunto nessa hora: alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? A igreja continua em espírito de oração. A igreja continua em espírito de oração. Alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma das suas mãos. Eu gostaria de conhecer você. Na galeria, alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Aqui na nave, alguém gostaria de entregar a sua vida? Falar, eu quero estar perto desse Jesus. Eu quero estar perto desse Senhor. Eu quero viver este novo tempo dele para a minha vida. Eu quero que a minha história seja reescrita. Eu quero viver uma nova história. Alguém? Levanta a sua mão. Você gostaria de tomar essa decisão? Você gostaria de tomar a decisão? Alguém levantou? Alguém? Ok, Diácono Marcos. Ok. Venha até o altar, venha até o altar, venha até o altar, venha até o altar, venha até o altar. Aleluia! Deus abraçou aquele filho. Deus, Ele abraça você nessa noite, querido. Deus abraça você nessa noite. Porque se um dia Ele já fez promessas, Ele é fiel para cumprir as promessas. Se um dia Ele liberou promessas para a sua vida, por mais distante que você tenha andado, o Senhor nessa noite corre ao seu encontro e te abraça. Tem mais alguém que gostaria, antes de orar pelo Mauro, tem mais alguém que gostaria de voltar? Fala, eu quero entregar, eu quero voltar para o Senhor. Tem gente aí que tem promessa. Tem gente aí que tem promessa. Eu estou falando porque o Espírito Santo traz ao meu coração. Escute a voz do Espírito Santo nessa noite. Escute a voz do Espírito Santo nessa noite. Levante a sua mão, tome essa decisão. A sua história pode ser mudada. A sua história pode ser transformada a partir de hoje. Tem mais alguém? A igreja levanta as suas mãos aqui para o altar. Mauro, ele está voltando, não é isso? Está voltando. Fala assim: Senhor, nesta noite eu tomo a melhor posição na minha vida. Senhor, hoje eu caí na realidade. Hoje eu caí na realidade. E hoje eu quero abraçar com o Senhor. O Senhor pode sim entrar no meu coração, fazer morada, reescrever minha história, reescrever minha vida. E eu quero, Senhor, viver o novo. Entra, Senhor, no meu coração e revitaliza todas as promessas, em nome de Jesus. Amém. A igreja levanta as mãos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor. O Pai amoroso nessa noite, o Pai amoroso abraça, o Pai amoroso hoje beija, o Pai amoroso hoje dá uma nova oportunidade. E nós profetizamos da sua bênção, da sua graça sobre a vida do Mauro, em nome de Jesus. Amém. Deus tem promessas. Deus tem promessas. Toma posse disso, viu? Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Deus tem o poder de reescrever histórias. É para Jesus? É para Ele? É para o Rei dos Reis? É para o Senhor dos Senhores? Você tem certeza? É para aquele que está sentado no sublime trono?
É para o leão da tribo de Judá, é para aquele que é o primeiro e o último. Então aplauda, aplauda, aplauda. Dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Aleluia. Filho. Olha o que o Senhor diz, ó. Olha o que o Senhor diz. Aleluia. Aí, Davi. Cadê Davi? Oh, que coisa linda. Oh, Senhor. Eu creio num Deus que reescreve histórias. Eu creio num Deus que ressignifica vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Filho amado. Declara, igreja. Filho amado. Tu és meu filho amado. Deus é lindo, pessoal. Quantas coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a nossa feira missionária que está próximo de acontecer, dia 7 de setembro, na quadra Araujão. Feira Missionária 2023, que vem com o tema Por Onde Eu For. A nossa base bíblica, a primeira carta de Pedro aos Coríntios 2:9b, que diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Igreja Batista Missionária de Cabrobó tem ido através dos missionários que nós abraçamos todos os meses. Venha conosco. A igreja tem ido, mas você precisa vir conosco. Como, pastor, que eu posso ir com a igreja? Abraçando a feira missionária. Abraçando aí, se você... talvez durante todos os anos já foi um patrocinador, procure a nossa irmã Keila, procure o diácono Everaldo e a irmã Cris. Mas essa obra é grande demais só para os três. E o irmão Lanirson também que está apoiando. A obra é grande demais só para esses irmãos. Vá até... Hoje de manhã eu fiz um desafio. Que desafio que eu fiz? Vá até um comércio lá do seu bairro e notifique. Olha, lá na igreja nós vamos fazer uma feira missionária, tem um patrocínio. Aí você vai fazer essa ponte para o diácono Everaldo, para a irmã Keila, para a irmã Cris e para o irmão Lanirson. E você vai notificar, olha, diácono Everaldo, olha, irmã Keila, eu consegui lá no comércio. Aí eles vão até lá formalizar aí esse patrocínio, tá bom? Esteja conosco, esteja conosco. Logo após a reunião, a irmã Eulália quer falar com as mulheres para definir algumas coisas. Logo após a reunião, fique aqui um minutinho só, que a irmã Eulália precisa falar com vocês, com as mulheres da igreja, tá bom? Hoje, nós teremos aí as últimas horas para adquirir essa camisa, a nossa camisa da feira missionária. Você poderá procurar o obreiro Múcio ou a irmã Netinha, tá bom? Adquira a camisa da feira missionária. As últimas horas, amanhã não tem mais pedido. Por quê, pastor? Porque nós queremos trabalhar com excelência. E essa semana nós já queremos fazer o pedido para chegar antes da data, ok? Então, daqui a pouquinho já encerra, tá bom? Eu gostaria de pedir a fineza da disponibilidade do obreiro Múcio e da irmã Netinha para aguardarem lá do lado externo durante um período e assim as pessoas vão procurar vocês, se Deus quiser. Amém? Pessoal, eu gostaria de fazer uma oração, nós já estamos chegando na conclusão, mas para um casal muito amado, que fizeram aniversário aí de casamento na última sexta-feira, o diácono Marcos e a irmã Gilmara, gostaria de orar por vocês. Vem até o altar, nós vamos orar. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Vamos aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! É muito bom a igreja festejar esse momento aí de aniversário de casamento, em meio a um sistema, né, que esse tema tem, na verdade, diluído. Nós vamos orar agradecendo a Deus aqui por esse casal. E no final,
nós faremos algum momento de oração também. Parabéns, Gilmara, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Parabéns, Marcos, amém? Vamos estender as nossas mãos. O nosso desejo é que Deus continue sendo esse guia do casamento de vocês, que Ele continue sendo essa luz e que vocês continuem sendo bênção um para o outro, amém? E ambos para o papai. Estenda suas mãos, Pai. Nós louvamos o Teu nome pela vida deste casal. Ó Deus, que na última sexta-feira completaram mais um ano de casamento. Com alegria eles estão aqui no altar. Sabe por quê, Senhor? Porque é um tema que tem diluído tanto, ó Deus. Um tema que tem, ó Deus, perdido sentido nesse mundo. É o casamento. E nós, como igreja, honramos o Senhor pela vida dos nossos irmãos, porque eles chegam aqui, não porque foi tudo tranquilo, não. O casamento tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas eles conseguiram chegar até aqui e vão andar mais e mais em nome de Jesus. A igreja abençoa e profetiza da sua bênção, da sua graça, e como igreja nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Diácono Marcos, irmã Gilmara. Queridos irmãos, nós estamos chegando aí no término da nossa programação. Eu vou fazer um momento de oração, vou deliberar a bênção, vamos encerrar a live e nós faremos, logo após encerrar a live, nós faremos aqui um momento. Algumas irmãs doaram, né, algumas lembrancinhas e logo após aqui esse momento nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Aquelas pessoas que talvez não deram o nome e caso queira se retirar, não tem problema, tá bom? Mas você que deu o seu nome, fique, que nós faremos aqui o sorteio dessas lembrancinhas, tá bom? Eu gostaria também de agradecer a todas aquelas pessoas que doaram, né, aí os presentes, né, para esse momento. Que Deus retribua cada uma de vocês, foram as mulheres, né? Que Deus abençoe as mulheres em nome de Jesus. Olha, nós vamos orar ainda pela família, né, da Mariana, como vocês sabem, ela não está aqui comigo, ela está lá em Belo Horizonte, estão passando por um momento muito delicado, e eu peço a vocês que continuem orando pela família, pedindo ao Senhor que venha dar força, dar graça, que Ele venha ser o sustento em meio a essa situação a respeito do seu padrasto, o André, né? Que infelizmente há algum tempo, estive lá em janeiro, o André estava bem, mas existem coisas que na vida acontecem, que nós não temos o domínio, e infelizmente o André está numa situação delicadíssima. Foi realmente comprovada uma questão de um tumor cerebral, que durante esse curto espaço de tempo tomou praticamente todo o seu cérebro, né? Nós vamos pedir a Deus que dê graça, que o Senhor venha, ele está entubado, nós vamos pedir a Deus que dê graça, e Deus é o Senhor de todas as coisas. Ore por ela, ore pela família, nós vamos orar, tá bom? Nós vamos interceder pedindo ao Senhor que venha continuando a ser o sustento, em nome de Jesus. Nós vamos pedir oração também pela irmã Alice, irmã da Antônia, que converteu alguns dias atrás ali em Petrolina, e ela pede oração por uma causa. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Obrigado ao Ministério de Crianças, aí, de Kids, né, que trabalharam com afinco para essa apresentação. Eu gostaria de fazer uma santa convocação, escute bem. Terça-feira, antes da oração final, terça-feira, nós estamos precisando de homens. Para quê, pastor? Lá em cima já está liberado questão de pintura e etc. Ô Cícero, no nome de Jesus. Aí escute bem. Aí nós vamos precisar dos homens, porque lá já está praticamente liberado, pintura nova, um ambiente novo. Só que existem muitas coisas que estavam entulhadas, muitas coisas, é berço velho, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que. Então nós vamos pegar esse tanto de coisa velha e botar
no lugar certo para liberar aquele ambiente para as crianças, tá bom? Aí em breve nós vamos ter um ambiente lá bem preparado para as nossas crianças. Mas eu preciso aí dos homens. Terça-feira, porque vai ser um feriado aqui, não é isso? Vai ser feriado dia 15 de agosto, parece que é feriado. Aí as irmãs do grupo de mulheres pedem, ok? Pode ser a partir de 8 horas, tá bom? A partir de... Onde é que Cida inventou esse feriado? Cida inventou um feriado que 15 é feriado. Não, então se não é, nós vamos ter que ver, Cida. No calendário de Cida. Cida. Então nós falamos, não, então eu não preciso de homem nenhum terça, a gente vai ter que reprogramar direitinho, não dá. Aí a gente reprograma, nos próximos cultos a gente vai. Vou te contar, o povo está inventando até feriado agora. Oh, Jesus, amém. Então espere que nós vamos precisar dos homens. Em breve a gente vai dar um retorno aqui para a gente concluir o trabalho lá, para liberar o trabalho das crianças. Tá bom? Amém? Eu orei pelos pedidos, não, né? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos neste momento a família da Mari diante do Senhor, diante deste momento tão delicado. Eu sei o quão difícil tem sido esses últimos tempos para a gente, mas eu também sei que o Senhor não perdeu o controle da nossa história. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, com a sua graça, com o seu amor, possa, Senhor, direcionar tudo, porque Tu és o Senhor, Tu não perdeste o controle. E eu peço ao Senhor que venha dar força, ó Deus, em meio a esta situação. Força que não vem deste mundo, força que não vem de palavras, força que vem do trono do Senhor. O Senhor é o Deus que está olhando para esta causa. É verdade que existem situações que os porquês ficam, que os questionamentos são construídos, mas o Senhor é suficiente em meio aos nossos questionamentos. Existem coisas que nós não entendemos, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O que a igreja pode pedir nesta hora é que o Senhor possa dar força, força e força, em nome de Jesus. Assim nós oramos também pela Alice, a irmã da Antônia, que está com uma determinada situação, que o Senhor conhece